Olá, direto do Estúdio 2 do canal noticioso, o programa Conexão BH. Hoje conversando com um especialista em tecnologia da informação. É Franklin Melo, que é CEO e presidente da Gubertech, empresa de inovação e transformação digital. O Franklin tem 25 anos de experiência, incluindo 15 anos de exposição e vivência internacional com background em desenvolvimento de software especializado, gestão de tecnologias em nuvem e movimentação de data centers. Trabalhou 20 anos nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e na Jamaica. Franklin, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao canal noticioso e ao programa Conexão BH. Abre o áudio, por favor, Franklin. Programa ao vivo tem disso, né? De vez em quando... Tá, deu aí, Rodrigo? Vamos lá? Está me ouvindo? Agora sim, vamos lá. Então, Franklin, eu fiz a sua apresentação e eu queria conversar com você a respeito do que nós estamos assistindo. Viralizou nas redes, tema debatido pela maioria das pessoas através do WhatsApp, as eleições de 15 de novembro. Eleições que tiveram cercadas aí de mistérios, de ocorrências, as mais variadas possíveis, e entre elas a de que o site do TSE foi hackeado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu realmente, Franklin. Bem, José, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e com a sua audiência. O que aconteceu, na realidade, ainda não está muito claro, porque o TSE não tem sido transparente e tem sido confuso nas informações providas à população em geral. Mas com um pouco de informação que foi provido por eles, a gente pode concluir que existiram alguns ataques, né? Provavelmente não um único ataque, mas um ataque massivo de hackers na infraestrutura do TSE, e esse ataque causou algumas indisponibilidades, alguns problemas no ambiente, isto antes das eleições, entre o dia 14 e o dia 15. E no dia 15 tivemos outros problemas que ainda não se sabe se é decorrência deste ataque ou outros problemas de gestão dentro do TSE. Ô Franklin, essa parafernália tecnológica, né, ela está... O TSE tem domínio dela ou isso fica em uma nuvem? Como é que funciona os bastidores, né, do sistema eleitoral, que é algo seríssimo, é algo que é importantíssimo para o país? Nuvem, existem dois tipos de nuvem, José. Existe a nuvem privada e a nuvem pública. A nuvem que a maioria das pessoas conhece são as nuvens públicas, são as nuvens da Microsoft, do Google, do Amazon. São nuvens públicas que ficam em data centers espalhados em vários lugares do mundo, que armazenam. Na realidade, a nuvem nada mais é do que um conjunto de servidores que provém serviços de software e hardware para diversas empresas. No caso do TSE, pelo que foi noticiado até o momento, indica-se que eles têm uma nuvem privada. O que é uma nuvem privada? Eles têm um data center próprio, no qual a Oracle fornece um mega computador sobre serviço dentro desse data center. Esse computador, ele é considerado uma pequena nuvem dentro do ambiente do TSE. Ô Franklin, como que se explica que o mundo inteiro não adotou as urnas eletrônicas e só o Brasil adotou as urnas eletrônicas? O mundo inteiro está errado e o Brasil está certo? Complexa pergunta, José, porque existem vários fatores que levaram a isso, né? As urnas eletrônicas no Brasil foram implantadas ainda no governo FHC em 1996. Nesta época, inclusive, um colega de classe
trabalhou no projeto piloto das urnas eletrônicas e algumas informações nos foram passadas. Naquele momento, a conexão com a internet e como a tecnologia funcionava era muito diferente do que é hoje. A tecnologia foi evoluindo e as urnas também passaram a evoluir. Explicar o porquê que o Brasil adotou isso e os outros países não, é uma pergunta que eu não sei se eu consigo responder, porque existem fatores políticos, existem interesses que fogem da minha alçada técnica que possa justificar isso. O que eu posso expor aqui são as implicações dessa tecnologia, de utilizar uma tecnologia e os riscos aderentes a ela, ok? Talvez, e aí é uma especulação da minha parte, outros países não tiveram essa iniciativa de adotar a tecnologia como uma única forma de votação, em decorrência que não se sentiram confiantes que aquela tecnologia fosse confiável. Mas como o Brasil adotou isso há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, fica difícil você voltar para a situação anterior, que é o voto de papel. Existem formas intermediárias, né? O que a gente tem conversado bastante é de você manter a urna eletrônica e ter uma forma de auditar isso através de uma pequena impressora que a pessoa não tenha acesso físico, né? Seria um mundo ideal, que seria um meio termo entre a votação em célula e a votação digital, que na minha visão seria mais adequado. Franklin, veja bem, quem organiza o sistema é quem audita e quem faz tudo. Me parece que não é muito razoável que o mesmo órgão, nós estamos considerando que todos os funcionários do TSE, incluindo os ministros, não erram e também não fazem coisas que não são republicanas. Nós estamos considerando exatamente isso. Na sua opinião, é possível manipular essas urnas? Sim, possível é passivo de ser manipulado. Eu trabalhei em multinacionais a minha vida inteira e o primeiro modelo de governança que a gente tem é que quem faz não aprova e quem aprova não faz. E nenhum dos dois audita, porque a partir do momento que você tem a mesma pessoa fazendo o ciclo completo de gestão, você adiciona risco, seja a sua empresa, seja o seu órgão público. Então, esse risco, ele existe. A urna, é possível burlar a urna? É possível burlar o sistema de gestão. Se o sistema de gestão é falho, a urna vai ser falha. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa mal intencionada que vai lá e manipula um código-fonte da urna para, em vez de votar em José, sair o voto para Maria, e em determinados momentos o computador toma essa decisão de forma ou aleatória ou em cima de uma condição, seria possível. O que deve ser feito neste caso é ter processos de gestão e controle para garantir que esse ciclo de vida seja extremamente monitorado por um órgão externo, não a pessoa que cria. Isso é importante dentro disso que você falou, porque qualquer empresa que você vai implantar um sistema, você nunca tem a pessoa que desenvolve, é a pessoa que coloca o sistema em produção. A pessoa que coloca o sistema em produção não desenvolve. Então, essa governança é muito importante para manter o quê? A estrutura e Lisura, né? a confiança das urnas. Exatamente. Ô Franklin, você que tem muita experiência, né, já trabalhou aí 25 anos mexendo exatamente com isso, né, você recomenda para o TSE algum modelo que seja mais confiável e que possa ser auditado externamente? José, antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu explicar algumas coisas, tá? Existem 3 formas que o sistema esteja vulnerável. 3 formas que podem o sistema estar vulnerável para um eventual ataque cibernético.
O primeiro ponto nós já discutimos aqui, que é a questão da urna em si. Então, a urna, se o código-fonte dela estiver manipulado, não tiver uma gestão adequada, ela pode ser manipulada, a urna em si. O que muito se fala é de que a urna ela é inviolável porque ela não tem conexão com a internet. Isso não é exatamente correto, porque ela não é conectada na internet no momento da votação. Mas em algum momento, esses dados são conectados para serem transmitidos. E aí entra o segundo risco desse processo. Então, primeiro risco na urna, segundo risco na transmissão. Então, nesta transmissão, você precisa conectar com a internet. Por quê? É a única forma de você comunicar em diversos colégios que você tem pelo Brasil inteiro, não é? Não temos hoje um cabo de fibra específico ligando todas as escolas ao tribunal regional ou ao tribunal superior. Então, obviamente que a conexão é feita via internet para a transmissão desse dado. E a terceira e última parte desse processo é a recepção desses dados. Então, se eventualmente também eu não tenho uma gestão adequada na recepção desses dados, também é um ponto falho. Ok? Então, assim, na minha visão, você teria que ter o seguinte, você tem que ter um processo de verificação, de gestão de ciclo de vida do software, processo que vai verificar quem faz, como faz e quem audita. Você tem que ter programas de verificação que procuram vulnerabilidades naquele código e sistemas redundantes. Então, por exemplo, vamos dizer que o computador trabalhe da mesma forma que um caderno de folha normal, como esse aqui. Você teria 3 cadernos, enviaria para 3 pessoas diferentes em 3 veículos de comunicação diferentes. Quando você faz isso, você confronta no final esses 3 dados, ele precisa bater. Então, perfeito. Tecnologicamente falando, sem utilizar o conceito impresso, que é, na minha visão, um pouco mais barato e mais viável, seria uma forma de fazer essa gestão. Então, você grava 3 vezes, de 3 maneiras diferentes, trafega por 3 caminhos diferentes, recebe de 3 formas diferentes, e aí compara, esses números têm que bater. Então, a probabilidade de você ter uma invasão nesta situação seria muito mais remota. Perfeito. Bom, isso não acontece, eu presumo, né? É possível fazer isso acontecer com tecnologia aqui no Brasil? Tem tecnologia para isso? É possível, temos tecnologia para isso. Maravilha. Olha, Franklin, eu quero te agradecer a gentileza de nos dar essas explicações e queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores, a sua leitura de tudo que aconteceu. José, assim, o que eu tenho um pouco de dificuldade, eu questionei na noite da eleição, vários eventos que aconteceram de forma, vamos dizer assim, um pouco profissional a partir do TSE. Muito se fala do problema que aconteceu no dia 15, mas, na verdade, o problema vem acontecendo no decorrer da semana. O próprio sistema de petição e processo do Supremo Tribunal Eleitoral, ele ficou indisponível no dia 12. O que aconteceu? A gente não tem informação sobre isso. Eu acho que é importante a gente, como sociedade organizada, a mídia, perguntar o que esse evento do dia 12 refletiu no evento do dia 15. No dia 14, nós tivemos um ataque massivo de hackers. Esse ataque expôs dados de um banco de dados de funcionário. Primeiro, se era um banco de dados não importante e existe uma gestão adequada, por que esse banco de dados estava exposto? Normalmente, um banco de dados com esse tipo de informação, ele tá na terceira camada de segurança atrás do firewall. Nesse caso, o hacker conseguiu entrar 3 níveis dentro do TSE? É uma pergunta que eu faço aqui. Isso também não foi explicado. Em terceiro lugar, a explicação do ministro Barroso de que o problema causado no domingo, no dia 15, foi em decorrência do
de um processador, de um núcleo do processador, isso não condiz com a verdade. Por quê? Porque um computador ele possui núcleos paralelos. Quando um falha, o outro sobe automaticamente. Ainda mais um computador como o Exadata, que eu trabalhei durante 5 anos, eu sei muito bem como ele funciona. Então, assim, as informações estão vindo desencontradas, o que mostra uma certa desorganização e uma falta de gestão tecnológica dentro do TSE, o que preocupa e gera insegurança. E, na minha visão, o mais seguro, o que vai gerar uma estabilidade política, seria a impressão de pelo menos uma amostragem das urnas eletrônicas. E aí nós tínhamos pelo menos uma forma de auditar, acessível a qualquer cidadão. Ô Franklin, é possível que tenha havido manipulação de dados e até fraude nessa eleição? Possível eu seria leviano de afirmar que aconteceu, porque eu não tenho informação suficiente para estar convicto disso. Mas todos os sinais indicam que alguma coisa muito grave aconteceu, que não são coincidências isoladas, entendeu? Eu já vi muito ataques cibernéticos. Em 2016, na empresa que eu trabalhava, o concorrente teve uma fábrica inteira sequestrada, os dados criptografados e foi solicitado resgate até o nível fabril. Então, assim, a capacidade de um criminoso cibernético é extremamente alta. Se você não tem transparência pela parte tecnológica do TSE do que realmente aconteceu e de como esses fatos se conectam, abre margem para a imaginação da grande população. Sem dúvida. Olha, Frank, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui conosco desse debate no canal Noticioso, no programa Conexão BH, e até uma próxima. Eu conversei com o Franklin Melo, da Gubertec, que é um especialista em tecnologia da informação. Muito obrigado, Franklin. Obrigado a vocês. Boa noite. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.